Bom dia, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco não somente hoje, mas para todo sempre. Amém? Eu trago um abraço dos irmãos lá de São Bernardo do Campo, e é uma alegria muito grande não apenas trazer a mensagem aqui para vocês, mas o que mais me alegra é saber que a Igreja de Cristo Jesus não está resumida a um bairro ou uma cidade, mas ela está espalhada por toda a face da terra. E a promessa é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja continuará avançando. E isso deve ser motivo de alegria para nós. Amém? Nós vamos fazer a exposição hoje de Romanos capítulo 15. Faremos a meditação dos versículos 1 até o versículo 7. Então, Romanos 15. Versículo 1 até o versículo 7. E eu vou dar então continuação a essa série do aniversário de 40 anos da igreja, chamado Ame a Sua Igreja. O pastor Daniel já falou sobre os pais, e a minha oração e o meu desejo é que os pais sejam capacitados por Deus a criar os seus filhos, e aqueles que ainda não são pais, mas desejam ser, que o Senhor também os abençoe. Mas nesta manhã nós vamos falar sobre o nosso Pai Celeste e a vontade dEle para a igreja que Ele comprou com o precioso sangue de Cristo Jesus. Mas antes disso, eu quero orar juntamente com vocês, para que o Senhor abençoe esse momento e abençoe a santa palavra dEle. Feche seus olhos, vamos a Deus em oração. Santíssimo Deus, louvado seja o Teu santo nome, porque o Senhor deixou para nós a Tua vontade escrita em palavras. Mas eu te peço que essas palavras escritas nesse livro possam estar escritas em nosso coração, para que, ainda que não tenhamos em mãos a Bíblia Sagrada, que o Senhor possa fazer com que essas palavras escritas na nossa mente, no nosso coração, sejam vivas e seja eficaz para a nossa prática diária. Que o Senhor seja glorificado em tudo quanto fizermos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos à leitura do texto então de Romanos capítulo 15, os versículos de 1 a 7. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Para aqueles que gostam de fazer anotações, o título que eu escolhi para essa mensagem é Acolhei-vos uns aos outros. E se você ama a Igreja de Cristo Jesus, você precisa acolher uns aos outros da mesma forma que Cristo Jesus nos acolheu. A liturgia falou muito sobre isso, sobre o acolhimento e o porquê que nós fazemos isso. E agora a gente vai meditar um pouco mais do porquê que nós devemos então acolher uns aos outros e porquê que isso não só é benéfico para nós, mas dá glória a Deus. Como foi dito já, nós estamos nesse mês de aniversário da igreja, com base no livro do Tony Merida, que chama Ame a Sua Igreja, e o ponto de hoje é o acolhimento. E nesse capítulo do livro, ele começa com uma pergunta que eu quero
fazer essa pergunta a vocês. Não precisa responder de maneira audível, mas medite na pergunta e pense em como você responderia a ela. E a pergunta é: você deseja que a igreja de Cristo Jesus esteja cheia de pessoas? Esse é o seu desejo? Quando você pensa na igreja de Deus, você quer que a igreja esteja repleta de pessoas adorando ao Senhor? A não ser que você odeie a Deus, a resposta será sim, com certeza, eu quero a igreja cheia. Ainda mais vocês que estão aqui ocupando os lugares nessa igreja, com certeza diriam: sim, eu quero que a igreja de Cristo esteja cheia. Eu quero que o Senhor seja glorificado, eu quero que o Senhor seja conhecido. Mas não basta apenas que um local com uma placa escrita igreja esteja cheia. Porque a gente também testemunha, infelizmente, muitos locais que não são igrejas verdadeiras de Cristo Jesus. E essas falsas igrejas, quando estão cheias de pessoas, são prejudiciais ao avanço do reino. Era melhor que essas falsas igrejas não tivessem pessoas nenhuma. Então, na verdade, o que nós devemos desejar é que as igrejas bíblicas estejam repletas de pessoas para a glória de Deus. Esse deve ser o nosso desejo. Mas então, se as igrejas bíblicas precisam estar cheias, uma outra pergunta vem: a igreja que se reúne aqui é uma igreja verdadeira ou é uma falsa igreja? E não basta apenas que tenha crentes verdadeiros na igreja. Para que a igreja seja de fato verdadeira, esses crentes verdadeiros devem agir de maneira verdadeira. E para isso, nós precisamos nos submeter em obediência à palavra de Deus. A igreja ela não vive e ela não é uma boa igreja porque faz a vontade do pastor da igreja. Mas ela é uma boa igreja se ela faz a vontade de Deus. E é justamente isso que nós vamos meditar hoje. Nós vamos aprofundar o texto bíblico, justamente para verificar se a maneira como vocês estão agindo aqui nesta igreja local, vocês estão agindo como uma falsa igreja ou como uma verdadeira igreja. E primeira coisa é tratar sobre o contexto do livro de Romanos. Eu escolhi o livro de Romanos porque é um dos livros que mais traz doutrina e traz a questão do evangelho, como diria C.S. Lewis, puro e simples. Mas eu quero contextualizar para vocês o que o livro de Romanos fala antes da gente chegar nesse capítulo 15. Então, se você já leu o livro de Romanos, eu espero que você já tenha lido em alguma vez esse livro, ele vai começar primeiro falando da realidade da natureza do ser humano que está morto em delitos e pecados. E aí, se você ler somente essa parte de Romanos, você vai ficar desesperado e vai falar: não tem mais esperança para mim. Por isso você precisa continuar a leitura, porque depois ele vai falar que há esperança de salvação em Cristo Jesus unicamente pela fé na obra que ele fez na cruz. E seguindo o livro de Romanos, ele começa então a estabelecer como que é a prática daqueles que estavam mortos em delitos e pecados, que agora foram salvos pela graça de Deus, e agora precisam viver de acordo com essa nova realidade, com essa novidade de vida. Como que então essas pessoas que foram salvas devem viver? E quando chega no capítulo 14, Paulo começa a tratar sobre a liberdade cristã, como que esses cristãos devem viver. E ali ele traz alguns contextos que na igreja estavam sendo bem complicados. Uns achavam que eram pecados fazer algumas coisas, outros achavam que não. E Paulo traz o equilíbrio justamente para que aquelas pessoas vivessem em harmonia, em unidade. Uma igreja verdadeira vive em unidade. Então Paulo está trabalhando nesses aspectos. E o argumento de Paulo não é definir quem que tem razão e quem não tem. O argumento de Paulo é: vocês precisam viver em unidade. Fazendo um breve resumo do capítulo 14, ele vai falar sobre coisas do dia a dia. É como se hoje, em 2025, a gente estivesse discutindo algo como: é pecado assistir futebol ou não assistir futebol? Depende, se for corintiano, é pecado, brincadeira. Mas veja, quando a gente vai tratar sobre as questões do dia a dia, muitas vezes a gente fica na dúvida: é pecado assistir futebol? É pecado ir à praia? E aí Paulo está não só definindo se é ou não pecado, mas que vai ter diferenças
sobre aquelas coisas que a gente pensa da vida prática. E coisas que são secundárias à fé, não são coisas essenciais. Não é como se a gente estivesse discutindo, olha, vamos verificar se Jesus é Deus ou não? Vamos verificar se Jesus ressuscitou de fato? Não, isso é essencial. E alguém que nega essas coisas, por exemplo, que Jesus ressuscitou e que Jesus é Deus, sequer pode ser chamado de cristão. Mas o que Paulo está definindo ali é sobre as coisas do dia a dia, coisas que não são tão importantes assim, mas que as pessoas devem trabalhar de acordo com as Escrituras para que elas vivam em unidade. E aí é o que Paulo chama de os fortes na fé e os fracos na fé. E aí o capítulo 15, quando a gente chega a esse trecho do versículo 1 a 7, é o final do argumento de Paulo sobre aqueles que são fortes e aqueles que são fracos. Então eu fiz todo esse resumo para vocês entenderem então como que a gente chegou nesse capítulo 15 aqui e por que que Paulo está falando desse negócio de ser forte, ser fraco, por que que isso é tão importante. Então eu vou ler novamente os versículos 1 e 2 para que vocês acompanhem comigo. E o texto diz assim, do capítulo 15, versículo 1 e 2. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Ok, eu entendi, pastor Renato. Então, tem uma questão de quem é forte, quem é fraco na fé dentro da igreja? Tem mesmo. Mas como que eu sei se eu sou fraco ou se eu sou forte? Porque se eu acho que eu sou forte e eu sou fraco, eu vou viver de maneira errada. E se eu acho que eu sou fraco, mas sou forte, eu também vivo de forma errada. Então como que eu defino isso? E para tentar ajudar vocês, eu quero ilustrar aqui, se a gente fosse verificar, por exemplo, dois homens. A gente vê dois homens ao longe, um é bem musculoso, que você olha e fala, esse certamente faz exercícios físicos e ele é muito forte. E do lado dele tem um rapaz mais magro, que não é tão forte assim, fisicamente falando. Mas na hora que aquele homem musculoso fosse tentar carregar o homem mais magro em seu colo e ele não conseguisse, a gente ia olhar e falar assim, ele tem esses músculos todos aí, mas ele não é tão forte assim como eu pensei. Mas se o homem mais magro conseguisse levantar o homem musculoso nos braços, a gente fala, olha, isso é uma grande surpresa, mas entre os dois, o mais forte é aquele que é o mais magro. E eu trouxe justamente essa ilustração porque na igreja não é tão diferente. Nós olhamos para as pessoas, às vezes, e dizemos, olha, aquele homem ou aquela mulher parece ser bem forte na fé. Mas aí basta acontecer alguma aflição, algum problema na vida, e a gente vai ver que de repente ela não era tão forte assim. E aquelas pessoas que a gente julga ser fraco na fé, quando passa por tribulações, é aí que ela demonstra ter força. Mas qual que é a diferença então de um para o outro? O que faz alguém ser forte? O que faz ser alguém fraco na fé? E veja que não é uma questão de aparência mais. Não é como se eu apenas olhasse e dissesse, esse parece forte, logo ele é forte, esse parece fraco, então este é fraco. Mas a força de alguém na fé está muito ligada àquilo que a gente chama na prática da piedade. Se você quer ser alguém forte na fé, você precisa se exercitar na piedade. Aliás, o apóstolo Paulo já tinha falado algo assim, que o exercício físico é de pouco proveito, pratica e exercita-te na piedade. E exercitar a piedade é vivenciar e viver uma vida de obediência ao que a gente chama de meios de graça. Meios de graça são aqueles meios pelos quais Deus estabeleceu que abençoaria o seu povo. Nós temos alguns meios de graça, mas principalmente leitura bíblica, oração e comunhão. Então, o pastor Daniel ele pode concordar comigo que quando ele vai conversar com algum membro que está fraco na fé ou passando por algum problema, um desses 3 pontos não está funcionando, ou pior, a pessoa não está fazendo absolutamente nada disso. Ela não lê a Bíblia, ela não ora e não tem comunhão com ninguém. Então, a força de alguém está ligada em como ela exercita a piedade, como ela vive e como ela tem uma vida de leitura bíblica, de oração,
de comunhão com os irmãos. É isso que faz alguém forte. E não importa o tempo que você tem de igreja. Não é como se a gente olhasse para alguém e dissesse, essa pessoa tem 10, 15 anos de frequência numa igreja, logo ela é uma pessoa forte. Se ela passa 10, 15 anos dentro de uma igreja, sem uma vida de oração, leitura bíblica e comunhão, ela vai se tornar um crente fraco. E eu quero fazer uma diferença aqui, que quando eu falo crente fraco, eu não estou dizendo alguém que não é cristão. É totalmente diferente. Eu estou falando de fraqueza e não de impiedade. Estou falando de pessoas que deveriam ser já mais maduras na fé e não são, porque rejeitam esses meios de graça, porque negligenciam esses meios de graça e não conseguem crescer em santidade. Então, toda vez que eu falar crente fraco, eu não estou falando de alguém que não é cristão, de alguém que não foi salvo por Deus, mas de alguém que não consegue crescer. Então, por isso que muitas vezes você vai ver dentro da igreja pessoas que são mais novas, recém-convertidas, que parecem ser mais maduras do que aquelas que já estão tanto tempo na igreja. E por que isso acontece? Porque muitas vezes aquela pessoa mais nova de conversão se exercita na piedade muito mais do que aquela que já tem um tempo muito grande dentro da igreja. E eu quero também deixar claro que isso não quer dizer que no céu Deus só vai amar os fortes. Deus só ama aqueles que são fortes e maduros na fé. Não é isso que eu estou dizendo. Deus ama plenamente o forte e o fraco. Nós não seremos mais amados por Deus quando estivermos no céu. Nós já somos plenamente amados por Deus aqui. O que eu estou falando não é sobre justificação, da maneira como vocês foram salvos, mas da santificação, a maneira como vocês viverão a salvação que vocês receberam de Cristo. Então é importante ter essas diferenças, porque muitos crentes misturam isso. Porque eu tenho dificuldade com algum determinado pecado, logo eu não sou salvo. Isso é mentira de Satanás. Porque se vocês lembrarem também do livro de Romanos, o capítulo 8, versículo 1, diz bem claramente, e a gente deveria repetir isso constantemente contra esses pensamentos, que é: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não é porque você tem dificuldades com pecados que você não é cristão. Você talvez tenha dificuldades com pecados porque você não está se exercitando na piedade e fazendo uso dos meios de graça. Por isso que talvez você ainda tenha problemas com pecados. E o que a gente esquece muitas vezes também é que quando nós somos convertidos por Deus, acontece algo que a gente chama novo nascimento. A gente nasce de novo. E quando alguém nasce, passa pelo processo de crescimento. A criança quando nasce, o bebê quando nasce, ele nasce um bebê, se torna uma criança, ele vai crescendo, um jovem, depois um adulto. Na fé não é diferente. Quando nós nascemos de novo, nós também começamos a engatinhar. A gente aprende a falar. Até o nosso linguajar muda. Eu duvido que vocês sabiam antes da conversão o que era um varão valoroso. Eu duvido que vocês sabiam o que era isso. Mas agora vocês sabem, porque o linguajar muda. Agora vocês começam a entender o que é justificação, o que é santificação, o que é propiciação, essas palavras tão difíceis. Vocês começam agora a ter esse linguajar, porque vocês estão num processo de aprendizado. E todo aquele que foi salvo por Deus se tornará exatamente aquilo que Deus quer, porque Ele é poderoso para fazer isso. A gente conhece os textos bíblicos, só que a gente esquece de repeti-los quando estamos passando por dificuldades. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminá-la. A gente sabe disso, a gente já leu isso na Bíblia, mas parece que quando as coisas vão acontecendo, a gente esquece de trazer esses textos à nossa mente, ao nosso coração, para rebater os pensamentos que vêm de Satanás. E o que nós precisamos é viver de toda a palavra que vem da boca de Deus, justamente para a gente crescer na fé. Porque o maior problema não é você ser um fraco na fé. O maior problema é você se acostumar com a fraqueza. Tudo bem, eu me identifiquei como alguém fraco na fé. E porque eu sou um fraco na fé, Deus vai me salvar mesmo, então eu vou permanecer dessa maneira. Não. O que você precisa fazer é buscar o amadurecimento, praticando, então, os meios de graça. E para ser forte na fé,
você precisa fazer esse autoexame de como você tem lido as Escrituras. Aliás, você tem lido as Escrituras? Fazer o autoexame de como você tem tido a vida de oração. Você ora? Eu vejo muitos crentes reclamando: o Senhor não responde às minhas orações. Não, você ora. Porque para que Deus responda às orações, está implícito que eu preciso minimamente orar. E aí a gente, quando ora pedindo coisas que não convém. Mas graças a Deus nós temos o Espírito Santo que intercede por nós em nossas orações. Você tem essa vida de oração? Você ora ao Senhor? Você acorda de manhã pedindo que o Senhor livre você de todo o mal daquele dia? Você, durante o dia, ora agradecendo a Deus por Ele, que Ele sustentou você até aquele momento? Antes de dormir, você ora ao Senhor agradecendo pelo dia que se passou e por aquelas coisas que ocorreram? Você tem essa vida de oração? E a comunhão, que é o principal tema de hoje? A comunhão, você tem comunhão com seus irmãos? Aliás, você que está aqui na igreja, as pessoas sabem quem é você? E você sabe quem são as pessoas que estão aqui? Ou você simplesmente fala assim: eu sei que aquela pessoa sempre vem e senta do lado direito lá, mas o nome dela, o que ela faz, eu não faço ideia, não sei quem é ela. E se você não faz nada disso, e ainda diz: olha, esse negócio de suportar pessoas não é comigo, não foi o dom que Deus me deu, suportar pessoas. Então, meu irmão, se você realmente tem essa dificuldade e pensa assim, você é o fraco que precisa ser suportado. Você não é o forte. Mas como assim, pastor? A igreja tem 40 anos. Eu estou aqui há mais de 20. Como eu não sou forte na fé? Se você não pratica a piedade e você não consegue suportar o seu irmão mais fraco, você é fraco na fé. Você precisa ser suportado. E o que é forte na fé, ele não zomba das debilidades do outro. Não é como se ele olhasse alguém com dificuldade e dissesse: nossa, veja aquela pessoa, como ela tem dificuldade em caminhar na fé. Como ele é fraco e eu sou forte. Imagina Deus se tivesse agido conosco dessa maneira. Alguém aqui acha que foi salvo porque era extremamente forte, ou porque poderia dar algo para Deus que Deus não tinha. Nós fomos suportados, nós somos acolhidos. Então não adianta você achar que é forte, enquanto você não suporta o seu irmão, que é mais fraco, você não o ajuda em absolutamente nada. O irmão mais fraco, ele precisa de ajuda, justamente para aprender como combater o bom combate, para guardar a fé. E se você já aprendeu isso, você precisa ensinar aquele que está com dificuldade nisso. E o forte na fé, ele não julga a veracidade da fé do outro baseado naquilo que ele faz. Imagina, eu me considero alguém forte na fé. E aí eu olho para o outro e falo: bom, ele não é cristão. Mas como que você chegou a essa conclusão? Não, porque eu, como forte na fé, como eu leio a Bíblia, como eu oro e eu tenho comunhão com as pessoas, e eu oro 3 vezes ao dia, aquela pessoa não faz isso. E se ela não faz isso, então ela não é crente. Meus irmãos, quem foi que falou para nós que o fundamento de quem é salvo e quem não é comparado ao que eu faço? O nosso padrão é Cristo. Não sou eu, não é o pastor Daniel, não é nenhum de nós aqui. Ou alguém aqui pode levantar a mão e dizer: não, eu sou o padrão porque eu morri numa cruz e ressuscitei ao 3º dia. Alguém aqui poderia dizer: irmão, falou, eis-me aqui, fui eu que fiz isso? Então nós não somos esse modelo de salvação. É óbvio que o próprio apóstolo Paulo também disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, se alguém imita o Senhor Jesus Cristo, essa pessoa ela deve ser imitada. Mas porque ela imita Cristo, não porque ela mesma é o padrão de certo e errado. Cristo é esse padrão, Ele é o Filho de Deus obediente. E no versículo 2 do capítulo 15, nós lemos: portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Eu devo viver para agradar o próximo.
Mas isso é muito diferente de bajulação. É muito diferente de passar a mão na cabeça da pessoa e não confrontar pecados. Agradar o próximo está implícito fazer algo para a edificação dela. Algo que a faça amar mais a Jesus. E isso muitas vezes vai significar que você tem que apontar pecados do seu irmão. Porque é para a edificação dele. É em amor a ele que você faz isso. Não é como se você quisesse apenas apontar o dedo. Mas se você não aponta o pecado do seu irmão e não ajuda nas dificuldades que ele tem, você não está agradando o próximo da maneira bíblica. Porque para agradar o próximo, você precisa fazer algo para a edificação dele. Uma coisa que tem que ficar muito claro para nós. Deus não é glorificado se nós não vivemos corretamente a vida cristã. E para que a gente viva corretamente essa vida cristã, nós precisamos aprender como vivê-la. É por isso que o trabalho do pastor é tão importante. Porque domingo após domingo, as pregações são sobre isso. Ensinar o povo de Deus como eles devem viver para adorar a Deus. Para que Deus seja glorificado. E veja, quando algo é dito conforme as Sagradas Escrituras, e vocês não se submetem, vocês não estão se submetendo a Deus, não é ao pastor. É por isso que o trabalho de cada um de vocês é julgar se aquilo que está sendo dito é bíblico ou não. Mesmo o que eu estou dizendo aqui nessa manhã, vocês precisam julgar. O que o pastor Renato está dizendo é algo bíblico? Está de acordo com a palavra? É de fato vontade de Deus? Porque se eu estou dizendo algo que é vontade do Senhor, se vocês não se submeterem, não é a mim que vocês fazem isso, é contra Deus. É por isso que cada sermão pregado, domingo após domingo, deveria fazer com que nós saíssemos daqui já sabendo o que fazer para honrar o Senhor. É como se eu ouvisse as instruções e depois eu tenho a lição de casa. Porque a fé sem a prática, Tiago já disse que ela é morta. Fé sem obras é morta. À medida que eu adquiro conhecimento, esse conhecimento precisa se tornar prático, para que o Senhor seja glorificado em tudo. E mesmo o irmão mais forte, ele não precisa ser pastor para ter autoridade para ensinar. O irmão mais forte que aprendeu a combater esse bom combate, e ensina o irmão mais fraco, ele, se estiver ensinando de acordo com a palavra de Deus, também deve ser obedecido. As pessoas também devem se submeter. Porque esse é outro perigo que tem na igreja. Não, eu só faço se o pastor falar. Agora, se o irmão X lá está falando, eu não quero saber o que o irmão está falando. Mas espera aí, o pastor falou a mesma coisa. Não, mas eu só faço se o pastor falar. Meus irmãos, vocês não devem ter ciúmes por nós. Moisés já tinha dito isso. Quem dera que todos tivessem o Espírito de Deus para ensinar. Quem dera fosse assim. E eu tenho certeza que o pastor Daniel também não tem ciúmes com isso. Quanto mais gente estiver pronta para ensinar e para ajudar o povo de Deus a obedecer ao Senhor, melhor. E esse é o nosso desejo. Então, se há entre nós irmãos maduros que ensinam uns aos outros de acordo com a Bíblia, façam isso. Façam isso para a glória de Deus. Porque o Senhor será glorificado nisso que vocês fizerem. Seguindo o nosso texto, capítulo 15, os versículos 3 e 4, nós lemos assim: porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes como está escrito, as injúrias dos que ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. E esse texto aqui deixa muito claro que Jesus não buscou satisfação própria, conforto, conveniência, mas ele voluntariamente se entregou para o bem de outros. E ele fundamenta isso em um texto do Antigo Testamento, o Salmo 69, 9, quando ele diz: as injúrias do que te ultrajavam caíram sobre mim. O fundamento de Paulo é que o Salmo 69, como um salmo messiânico, trazia a realidade do filho que suportaria as ofensas dos outros sobre ele. Que suportaria as ofensas dos outros sobre ele.
quando a gente olha para Cristo, isso deveria nos trazer vergonha quando a gente não quer ter comunhão. Porque às vezes o único trabalho que você precisa fazer é sair um pouco do seu conforto. Às vezes você está um pouco cansado, mas não pode receber ninguém em casa, e alguém precisa da sua ajuda, precisa da sua orientação, e você simplesmente, mas acabei de lavar a louça, vou chamar a gente aqui em casa, vai sujar tudo de novo. Faxineira veio em casa hoje, aí eu vou chamar a gente para vir em casa para sujar as coisas. Você está preservando essas coisas para quê? As coisas que a traça vai comer. Para que você está preservando essas coisas? Se as coisas que você tem ganho de Deus, você não está usando em benefício do reino, para que você as tem, na verdade? Para você ficar na sua casinha toda confortável? Enquanto aquele que você chama de Salvador foi humilhado e morto numa cruz, publicamente, para perdoar os nossos pecados. É sério que você não quer abrir a mão de um conforto da sua própria casa para receber pessoas? Pensa um pouco do que Cristo fez por nós. Se faz sentido, se é lógico o que você está pensando, a maneira como você não quer ter essa comunhão. E quando a gente olha para Cristo, nós sequer compreendíamos quem de fato Cristo era. A gente não sabia disso. Porque o texto diz que Deus prova o amor dele para conosco quando Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Não foi como se a gente tivesse melhorado um pouquinho, e aí Deus falou, opa, agora que eles melhoraram, eu vou salvá-los. Não, a gente não queria Deus. Nós não queríamos ao Senhor. Nós estávamos longe dele, fazendo tudo que era contrário à vontade dele. E ainda assim, ele nos amou. E aí a gente deixa de ter comunhão com as pessoas por conta de coisas insignificantes. E ainda que você esteja pensando agora, não, mas eu não tenho comunhão porque aquele irmão me ofendeu. E é por isso que eu não quero ter comunhão com ele. Mas e a ofensa que nós realizamos contra Deus? Essa não conta? Essa não vale? Então você pode facilmente ser perdoado, mas perdoar o outro já é difícil demais. E a mínima ofensa contra Deus, foi necessário que o sangue de Cristo Jesus fosse derramado na cruz. Então, quando nós não queremos ter comunhão com alguém por conta de ofensa, sabe o que está acontecendo? Você está pensando mais naquilo que a pessoa fez para você, do que meditando naquilo que Cristo fez na cruz por você. Quando você tiver dificuldade em perdoar alguém, lembre-se disso. O que Cristo fez por mim? Mais do que ficar pensando naquilo que a pessoa fez para você. Que com certeza nem se compara com as ofensas que nós realizamos contra Deus. E tudo que quanto ora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Paulo traz esse argumento justamente para dizer que tudo quanto foi escrito, tudo o que? Toda a palavra de Deus foi escrita para o nosso ensino, foi escrita para a nossa esperança, para nos ensinar paciência e para que a gente tivesse a certeza de que Deus está conduzindo a história para cumprir todas as promessas dele. A história do mundo não é sobre avanços médicos, avanços tecnológicos. A história do mundo é sobre Deus que criou todas as coisas e decidiu salvar pecadores para a sua glória. Essa é a história do mundo. Não é sobre eu, não é sobre nenhum de vocês. A história do mundo é sobre o que Deus fez e faz. A maneira como Ele preserva o povo e preservará esse povo até o fim. É sobre isso que é a história do mundo, é sobre isso que é a nossa história. Não sobre algo que nós realizamos, mas aquilo que Deus realiza. Isso não é como se fosse apenas um otimismo humano. Não, vamos olhar pelo lado bom da história de tudo. Essa é a verdade, a expectativa segura, que fundamenta a nossa esperança no caráter de Deus e não no nosso. Porque se a gente fundamentar a nossa esperança em quem nós somos,
ou fundamentar nossa esperança em algum outro ser humano, ou qualquer outra criatura, não há esperança. A nossa esperança é que a nossa fé deve estar fundamentada na pessoa de Cristo Jesus. E as injúrias que ele recebeu não para agradar a si mesmo, mas esse padrão que Jesus realizou, esse padrão faz com que nós devemos imitá-lo nisso. Justamente em relação àquele irmão que a gente considera mais difícil de ter comunhão. Aquela pessoa que disse algo que você não gostou, ou que fez coisas graves contra você mesmo. Porque meu intuito não é menosprezar a sua dor. Não é como se eu dissesse, olha, o que você está sentindo não é nada. Mas eu quero trazer a realidade de que o que você está sentindo e a dor que você sofreu não se compara àquela que o próprio Filho de Deus sofreu na cruz por nós. Não é para você olhar para você mesmo ou para alguma outra pessoa, mas é para você olhar para Cristo. Ele é o padrão, Ele é o nosso modelo. É por isso que a gente precisa abrir mão das nossas preferências. A gente fala que às vezes tem comunhão, mas o que a gente tem é amizades com pessoas que temos afinidades. Eu perguntei no início, vocês querem que a igreja esteja cheia? Mas vocês querem que a igreja esteja cheia de pessoas iguais a você? Ou ela pode estar cheia de pessoas diferentes também? Pessoas que você não tem tanta afinidade, que gostam de outras coisas diferentes. Ou você age como se você pudesse definir quem vai entrar no céu ou não. Aquelas pessoas que vão entrar no céu têm que ter esse padrão, têm que agir dessa maneira. O padrão quem estabelece é Deus, não somos nós. E o padrão de Deus é, todos os que foram remidos pelo sangue de Cristo Jesus estarão no céu. E Ele não considerou a nossa força, não considerou nada que a gente pudesse ter. E o argumento de Paulo, então, ele está unindo aqui a questão do ensino e aplicação. Ele está trazendo a teoria sobre o porquê que nós precisamos acolher os outros, porque uma vez nós fomos acolhidos, e ele fala, olha, agora vocês, na vida de vocês, pratiquem essas coisas. E adivinha qual é o local para que você possa praticar isso? A igreja local. A igreja é o lugar onde você vai praticar essas coisas. Vai praticar o acolhimento. É lá que você vai, de fato, exercer a obediência a Deus sobre como você vai acolher pessoas. Continuando no capítulo 15, os versículos 5 e 6, nós lemos: Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu espero que, nesse momento, você já tenha chegado à conclusão de que acolher pessoas é uma evidência de glorificar a Deus em obediência. Porque é o que Paulo está tratando nesses versículos agora. Ele deseja que nós tenhamos o mesmo sentimento que Cristo teve em relação do acolhimento. Então, a conclusão que nós chegamos é que, quando eu acolho pessoas, eu glorifico a Deus, e eu estou obedecendo a sua palavra. E isso não é coisa apenas do apóstolo Paulo. O mesmo Espírito que estava em Paulo também estava em Tiago, na Epístola de Tiago. Vocês não precisam abrir a Epístola de Tiago, vou apenas citar o contexto. Mas lá em Tiago, o problema não era a divisão que ocorria por conta de maturidade espiritual, mas a divisão ocorria por conta de uma condição social e financeira. Então havia preferência daquelas pessoas que eram ricas e havia negligência daqueles que eram pobres. E isso acontecia dentro da igreja. Então, pastor, tudo bem, mas isso aí é problema só de quem é líder ou fica na recepção, né? Porque o texto está falando das pessoas ricas que chegam e eram colocadas nos assentos de honra enquanto os pobres ficavam em pé. Isso também se aplica aos líderes e se aplica àqueles que trabalham na recepção da igreja. Mas a gente faz, muitas vezes, isso sem precisar estar exercendo alguma atividade na igreja. A gente faz isso, sabe aonde? No nosso coração.
Nós nos aproximamos de pessoas porque sabemos que aquelas pessoas têm um pouco mais de condição financeira e eu posso ser beneficiado por isso. Afinal, ela tem muito dinheiro. Se eu me tornar amigo daquela pessoa, vai que sobra alguma coisa para mim. E a gente faz isso no coração, que é muito pior do que simplesmente alocar pessoas em assentos. Ou então nem é uma questão financeira, é só status mesmo. Tem um grupo de pessoas que, se eu for amigo delas, eu serei melhor visto pelas outras. Então eu vou ficar amigo daquelas pessoas ali. Mas isso é fazer acepção de pessoas. Da mesma maneira como o Tiago está trazendo. Nós selecionamos as pessoas que nós queremos próximo pelos benefícios que ela nos traz. E assim é a amizade do mundo. No mundo é dessa maneira. Não só amizade, como casamento também, se vocês perceberem. Eu tenho amigos e permaneço casado, enquanto isso me traz benefícios. Parou de me trazer benefícios, eu divorcio e eu desfaço a amizade. Mas no povo de Deus não é assim. Quando os problemas vêm, quando as dificuldades vêm, eu permaneço em comunhão, eu permaneço casado. E eu faço isso para a glória de Deus. Ainda que naquele momento eu não esteja sendo beneficiado. Não é uma questão de benefício próprio, é uma questão de obediência ao nosso Senhor. Nós não podemos dizer que somos crentes e agir como o mundo age. Não faz sentido, não está de acordo com essa novidade de vida que nós recebemos. Fazer acepções de pessoas é sinal de fraqueza na fé, não é sinal de força. Então, se no seu coração você fica fazendo diferença entre pessoas e pessoas, você provavelmente também está nessa categoria de fracos na fé. E você não deve agir dessa maneira. E eu quero aqui dar duas aplicações bem práticas e bem simples para você então agora aplicar essas coisas a partir de hoje. Eu não quero que ninguém saia daqui falando, nossa, eu entendi que é importante acolher, mas eu não sei nem como fazer isso. Então eu vou acabar com essa justificativa de qualquer um de vocês para dar pelo menos duas formas que vocês possam fazer isso. Mesmo nesta manhã, quando acabar o culto, observe as pessoas que estão aqui e veja aquela que você constantemente vê na igreja, mas você não sabe nem o nome. Você não sabe quem ela é, quanto tempo ela está aqui. Meus irmãos, não tem problema, seja sincero. Chegue diante da pessoa, olha, meu irmão, eu te vejo aqui há tanto tempo já, mas eu não sei nem seu nome. Quanto tempo você está vindo aqui na igreja? Se apresente, troque telefone, depois marque um café, uma pizza, para que você possa aprofundar esse relacionamento. Uma coisa que eu fazia que me ajudava bastante era chamar pessoas na minha casa que eu não conhecia, junto com outras que eu já tinha mais afinidade. Então, ao mesmo tempo que eu conhecia novas pessoas, eu também introduzia essas novas pessoas em um outro ambiente, com outras pessoas já da igreja. Então, veja, são formas simples de você exercer esse acolhimento, para você conhecer as pessoas que estão aqui congregando com vocês. Imagina você chegar no céu e encontrar um membro da sua igreja local e falar assim, nossa, agora que eu sei o seu nome. Porque lá eu não fazia ideia quem você era. Agora que, nossa, você veio também? Que bom, né, que a gente está aqui. Não deixa para a eternidade isso não, faça isso agora, faça isso essa manhã. E um segundo ponto é participar das atividades da igreja que faça você lidar diretamente com as pessoas, principalmente com a questão da hospitalidade. Lá na igreja em São Bernardo, sempre tem algum membro que chega, mas pastor, eu não sei onde servir lá na igreja. Falei, meu irmão, vai para a recepção. Porque lá na recepção você vai conhecer pessoas, você vai começar a prestar atenção na dinâmica da igreja, vai verificar aquelas pessoas que precisam de mais atenção. É uma boa maneira de você começar a servir. Se você não serve em atividade nenhuma, eu não sei o que fazer na igreja. Vá para a recepção e você vai aprender a lidar com pessoas. E aí tem aquelas pessoas que dizem, não, pastor, é que sabe qual que é o problema? É que eu não lido bem com pessoas assim, eu não faço amizade fácil, assim, eu sou muito tímido. O que eu posso fazer? Ah, tá, se o seu problema é esse, então faz o seguinte, vai para a recepção do mesmo jeito.
Porque lá você vai aprender. Eu duvido, depois de alguns meses, você não aprender a dar um belo sorriso de manhã no domingo, nesse frio, falando, seja muito bem-vindo. Inclusive, pastor Daniel, o pessoal aqui da recepção está de parabéns, porque nesse frio estavam mais sorridentes do que eu. Mas é muito sobre isso, você aprender a ser amável com as pessoas. Não é como se você já soubesse. Lembra, você nasceu de novo, você está aprendendo. Não tem problema você estar aprendendo. E é bom que você aprenda a ser amável com as pessoas. E aí você precisa se colocar em situações em que você vai treinar isso. É igual aquela pessoa que às vezes quer orar ao Senhor, Senhor, eu quero que o Senhor me dê paciência. Mas ela quer viver na praia, deitado numa rede, com água de coco. Aí é fácil ter paciência, né, meus irmãos? E quando você ora ao Senhor, Ele responde às orações. Senhor, eu quero paciência. Então Ele vai te colocar em várias situações para você treinar a paciência. Senhor, eu preciso exercer a comunhão na minha igreja. Então Ele vai te colocar em situações para você exercer essa comunhão, para você aprender a fazer isso. Então se coloque em situações assim, porque o Senhor dá graça e te ajuda a obedecê-lo nisso. E caminhando para o final, eu quero ler o versículo 7 de Romanos 15, que eu sei que você já está falando, o pastor esqueceu do último versículo, já estava indo para o final, aplicações. Mas o versículo 7 justamente ele vai finalizar essa parte, dizendo então o resumo de tudo isso que a gente falou agora. E o versículo 7 diz assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. E eu já falei um pouco disso, mas Cristo quando nos acolheu, não é como se a gente tivesse alguma coisa para dar para Ele. A gente não tinha dinheiro, a gente não era forte, nós éramos o que havia de pior no mundo. Ele escolheu as coisas loucas. Lembra desses textos? É sobre isso. Nós fomos salvos sem que nós merecêssemos ser salvos. Nós éramos inimigos de Deus. Como foi dito aqui na liturgia também, nós estávamos mortos em delitos e pecados. E se Deus não quisesse nos salvar, Ele ainda seria justo, santo e bom. Ele não tinha uma obrigação em nos salvar. Ele nos salvou porque nos amou, porque nos acolheu. E Ele fez isso porque justamente Deus não é como nós. Não é como se a gente dissesse apenas, Deus sente amor. Deus Ele é amoroso porque Ele sente um amor tão grande. Não, Ele é amor. É um atributo, não é um mero sentimento. É algo inerente ao próprio caráter de Deus. É por isso que Ele pôde fazer o que fez. Porque eu duvido que qualquer um de nós, e quem é pai sabe disso, qualquer um de nós fôssemos capazes de entregar o nosso próprio filho por pessoas que nem merecessem ajuda alguma. Alguém que é pai poderia pegar o próprio filho e falar assim, olha, eu vou entregar o meu filho para morrer por conta daquela pessoa que não presta, que não vale nada, que é um assassino, que é um adúltero, que é um ladrão. Nós não faríamos isso. Nós não conseguiríamos fazer isso. Mas Deus fez, não é porque Ele sente amor, porque Ele é amor. E isso fez com que Ele nos amasse de maneira impensável. É por isso que, ao invés de você ficar tentando entender o amor de Deus, você fala assim, mas não faz muito sentido esse amor, porque se ninguém merecia, por que Ele nos amou? Mas é a gente cair de joelhos e agradecer ao Senhor por tamanha misericórdia e graça na nossa vida. E eu quero parafrasear Paulo, quando ele diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino. E parafraseando isso, tudo que eu disse essa manhã foi para o ensino de vocês, para que vocês aprendam como acolher uns aos outros. Por isso que eu disse todas essas coisas. Só que isso só fará sentido para quem é crente, para quem já creu na obra de Cristo Jesus. Porque aqueles que foram salvos possuem o Espírito de Deus, e ao ouvir essas coisas o Espírito é alimentado, de maneira que você é movido a obedecer. Agora, se você não foi salvo e não tem esse Espírito, tudo que eu disse aqui vai entrar pelo ouvido e vai sair pelo outro. Você não vai conseguir fazer nada. Por isso que se você não é um cristão, se você não crê que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados
e ressuscitou para garantir a sua salvação, antes de pensar em acolher pessoas, você precisa acolher a fé em Jesus no seu coração. Antes de acolher pessoas, acolha essa fé, porque essa fé fará com que você então depois obedeça ao Senhor com alegria. É necessário antes uma fé genuína em Cristo, para que você faça essas coisas para a glória de Deus. Agora, se você já foi alvo da graça e da misericórdia de Deus, você é um cristão genuíno já, mas você, no decorrer do sermão, você identificou esses problemas de não conseguir ter comunhão, de não acolher pessoas. Meus irmãos, se arrependa disso. Se arrependa dessa vida de acolhimento interesseiro, esse acolhimento que só visa o benefício próprio. Acolham as pessoas da mesma maneira que você mesmo foi acolhido por Deus. E tenha esperança, porque Ele fará com que você obedeça. Porque agora a vontade dEle já não está mais escrita em um livro. Elas foram escritas no seu coração. E porque estão escritas no seu coração, você é movido a obedecer. É por isso que a gente conclui dizendo que a verdadeira igreja é composta por crentes que acolhem uns aos outros. É uma característica de uma verdadeira igreja. E eu retomo a pergunta inicial. A igreja que se tem agido como uma verdadeira igreja ou como uma falsa igreja? Essa pergunta precisa ser respondida com seriedade, para que vocês não encham de pessoas aqui simplesmente porque tem uma placa na frente escrito igreja, mas que a igreja esteja cheia de crentes no Senhor e filhos de Deus, para a glória do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Amém? Feche seus olhos, quero orar ao Senhor nesse momento. Santíssimo Deus, nós oramos a Ti, porque o Senhor é aquele que ouve e responde às nossas orações. Ajuda-nos, Senhor, a obedecê-lo. Ajuda-nos a ter comunhão com os nossos irmãos, porque isso não é natural a nós. Ajuda-nos a acolher uns aos outros como o Senhor nos acolheu. E cremos que o Senhor é infinitamente poderoso para fazer isso. Peço também que o Senhor salve aqueles que ainda não foram alvos da Tua graça e da Tua misericórdia, para que antes de acolher pessoas, eles possam acolher essa fé no coração. Que essa igreja localizada aqui possa estar cheia de crentes verdadeiros, que vivem de maneira verdadeira, para a glória do Teu santo nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.